Olá pessoal, estamos de volta agora na unidade 2 e o mais interessante é que nós vamos agora explorar as ferramentas de Web Analytics, no caso o Google Analytics, para fazer análises de sites, tá bom? Então na unidade 2 a gente precisa entender, com um mundo cada vez mais complexo, vamos olhar aqui no slide, um mundo cada vez mais complexo, nós precisamos de diferentes ferramentas para tomada de decisão, ferramentas que nos auxiliem sobre os melhores caminhos e possibilidades de atuação do negócio, fundamentada sempre em dados e histórico. Ou seja, nós vamos precisar saber o que aconteceu no site para tomar melhores decisões, tá? Para você que está buscando por uma oportunidade de trabalhar com o e-commerce, por exemplo, é muito importante essa habilidade, tá? Ah, professor, mas eu tenho medo, eu não sou estatística, eu não gosto de matemática. Pessoal, vou ser bem sincero, eu sou formado em publicidade e propaganda e num primeiro momento eu também tive muitas resistências, muitos desafios por ser números. Mas o mais interessante é que quando você ganha essa nova habilidade de análise de negócio, você leva isso para o resto da vida. Fica tudo mais fácil. Quando você começa a se acostumar, eu acho que você precisa se permitir. Sei que dá um frio na barriga. Eu sei que eu, num determinado momento, falando assim, mas eu não gosto de números. Eu também tinha essa mesma impressão e hoje em dia eu agradeço a Deus por eu ter conseguido fazer análise através dessas ferramentas. É esse diferencial que vai te colocar na frente no mercado de trabalho. São esses momentos, são essas oportunidades que você precisa agarrar e fazer acontecer. Então a minha sugestão, se permita experimentar e utilizar a ferramenta o máximo que ela puder para você, tá? Eu, profissional de mercado há mais de 10 anos, eu também não sei tudo. Então, assim, eu quero te deixar tranquilo. Eu não vou saber tudo, eu vou passar o máximo de experiência que eu tenho, mas eu vou ter a certeza que nós vamos ter aqui uma rede de contatos, pessoas para se ajudar. Isso é o mais barato da profissão, né? Então, se por um acaso a gente se esbarrar, você pode procurar o meu arroba @chagasrodrigo dentro do Instagram, que eu vou ter o maior prazer de poder te ajudar, tá? @chagasrodrigo, e aí fique à vontade. Porque eu também tenho a minha rede de contato, a minha rede de proteção para tirar as dúvidas. Então, se permita, utilize ao máximo essas ferramentas, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá? Então a pergunta que fica aqui é, qual é a melhor ferramenta para mim? Se você está começando, vai nas gratuitas. Se acostume a utilizar e a fazer análise. Vou contar um pouquinho do histórico e quais são algumas das ferramentas, mas dentro dessa disciplina e principalmente na unidade 2, nós vamos focar inteiramente no Google Analytics. Tá? Com a chegada da internet, muitas empresas, que começaram a investir, isso aí eu estou falando na década de 80 e 90, eles tinham a necessidade básica de saber quantas visitas tiveram no meu site, informações básicas. Mas é como se fosse uma única página, um relatório estático dessas informações. Eu não tinha tanta interação, não conseguia fazer muita coisa, eu conseguia só fazer o que a ferramenta me permitia. Você só pode olhar os últimos 30 dias, só pode olhar o que aconteceu hoje, ontem, e acabou. Então, começou-se muito com a AWS, que era o serviço de relatório para as pessoas que usavam Linux, e hospedagens de site, e era desta maneira, até visualmente um pouco mais desagradável, ou pelo menos desconfortável, mas era dessa maneira que os profissionais de marketing, principalmente profissionais de TI, se utilizavam de acesso ao site. As coisas foram evoluindo, e o AWS ficou um pouquinho no passado, isso era bem no início, e traziam informações básicas. Agora, com o Google Analytics empoderou o profissional de marketing. Tá? Então, não é aquele relatório estático, é um relatório muito dinâmico. É como eu falei, um cubo mágico que você vai fazendo N transformações da informação. Então, se você quiser saber quantas pessoas, dá para saber. Quais foram as páginas, dá para saber. Qual é o modelo do celular que mais se utiliza, dá para saber. Qual é o país, cara, enfim, dá para saber. Depende da sua criatividade, tá? Então, hoje, essa é a ferramenta mais utilizada por os profissionais de marketing, principalmente por ela ser gratuita.
Ela começa num plano gratuito e você pode fazer muita coisa mesmo no plano gratuito, mas muita coisa mesmo, tá? E 95%, se não 98% das empresas utilizam esse recurso do Google Analytics gratuito, tá bom? A Naveg, que é uma outra ferramenta que estava listada no slide anterior. Esse é um degrau um pouco mais avançado. Quando você começar a se acostumar, né, para mim, fala, nossa, que bacana o Google Analytics, e você quiser sede de mais, eu quero mais informações, eu quero traçar a rota com outras ferramentas, a Naveg é uma plataforma muito legal. Ela coleta a informação, mas de cunho mais publicitário. Tá vendo que visualmente ele separa, né, qual é o público-alvo, a idade das pessoas que navegaram, ele dá dicas de quais foram os sites, os padrões de navegação que os usuários visitantes do site anteriores navegaram, passaram. Então, se você visitou um site de turismo, ele vai informar que a pessoa que visitou o seu site passou pelo mercado de turismo, né, pelos sites de turismo. Então, é muito bacana essa ferramenta auxiliar para a tomada de decisão. Então, o que acontece? O profissional de marketing se acostuma com o Google Analytics, começa a tirar dúvida. Deixa eu ver mais aprofundado informações de compra, tá? Então, a Navega tem um comportamento, tem uma análise muito mais profunda para o profissional de publicidade e comunicação, tá? Também é uma ferramenta gratuita e que você consegue usufruir de muita informação. A disciplina de hoje aqui não é dar enfoque nela, mas saber que ela existe. Se você puder, experimenta. De repente, vá lá, pede para o seu programador colocar lá no seu site e experimente. Fique muito à vontade, tá? Assim como o Google Analytics não é a única ferramenta. A Adobe, né, que é aquela plataforma com vários softwares de criação, né, de áudio, vídeo, design, também tem uma ferramenta de Analytics, de análise de site, que é a chamada Adobe Analytics. É uma ferramenta paga, é uma ferramenta que, se por um acaso a sua empresa tem uma sinergia com pacotes Adobe, pode ser que você precise dar esse próximo pulo, né, esse degrau, para fazer uma análise. Mas é muito parecido. Essa tela que vocês estão vendo aqui, todas essas informações eu também tenho dentro do Google Analytics, tá? Então, professor, qual é a melhor? Talvez essa seja uma pergunta muito tendenciosa, né? Qual é a melhor? A melhor é a que você mais se identificar e se acostumar dentro do dia a dia. Por padrão, a porta de entrada de análise, de Web Analytics, costuma ser o próprio Google Analytics. E essas outras ferramentas são variações, tá? Como é que a gente terminou a unidade anterior? Nós conhecemos o Google Analytics e agora a gente vai resgatar a nossa conta demonstração, tá? Se por um acaso você teve alguma dificuldade na conta demonstração, o que você precisa fazer? Eu vou fazer ao vivo junto com você para te dar o máximo de segurança. Você pode clicar nesse link, tá, que está aqui no material. Acredito que possa ter algum link de QR Code no seu livro, mas dê uma olhadinha lá que eu tenho certeza que tem o link da conta gratuita. E ao clicar, lembre-se que você vai precisar solicitar acesso a essa conta do Google Analytics. Lembra que não é o nosso site? Nós estamos solicitando acesso a uma conta, a uma empresa que tem o Google Analytics instalado. E depois vocês vão ver que nós vamos entrar em propriedades, vista de propriedades e por aí vai, tá? Então vamos fazer juntos. Eu vou clicar neste link e eu vou cair nesta telinha aqui, tá? Opa, deixa eu dar um zoom com vocês. Conta de demonstração do Google Analytics, tá? Aqui, Analytics ajuda, tá? Ele redireciona para um link especial, ok? E a partir que eu clico lá no link, ou vou entrar direto no Google Analytics, ou vou cair nessa telinha. E basta eu descer o meu mouse e clicar aqui, ó, conceda conta de demonstração. Ao clicar, ele vai me liberar acesso a essa conta do Google Analytics, tá bom? Vai liberar acesso e ele vai entrar nesta tela. Parabéns, você conseguiu entrar e muito prazer. Esse é o ambiente do Google Analytics que a gente vai tratar na prática, tá? Ao vivo,
juntos, ok? Então, quando você cai, essa é a carinha do Google Analytics, tá? O Google Analytics tem essa carinha. E qual é o objetivo dele? Te mostrar as informações de visitas ao site ao longo do tempo, ó. Eu estou vendo aqui 2 de outubro, 3 de outubro, 4, 5, e a quantidade de visitantes no site, ó, de usuários por dia. Ele consolida também aquelas informações que eu coloquei no exercício anterior, né? Quantidade de usuários que visitou o site no período de outubro. Olha aqui, ó, a janelinha de período. É neste momento aqui que eu separo o período de análise, olha. Vou separar, vou clicar 1º de setembro até 30 de setembro. Eu tenho o poder da informação. Perceba que eu posso a qualquer momento mudar de ideia. Ah, eu vou olhar agora agosto, tá bom? Perceba que eu posso olhar do dia 1º até o dia 10. Perceba que eu posso olhar o início até o término, ok? Eu tenho o poder da informação. Óbvio, eu não sei qual é a data que você está visualizando essa aula de hoje, tá bom? Então fica tranquilo, pega sempre as informações do último mês para a gente ficar super de boa e juntos. Eu aqui estou pegando o mês de agosto. Opa, estou pegando aqui o mês de agosto, ó, 1º de agosto até o dia 31. Eu vou aplicar e com base neste período, todas as informações do Google Analytics foi atualizada, tá bom? Então é a partir daqui que eu começo a ter controle das minhas informações, tá? Essa aqui é a telinha inicial. Como é que o Google Analytics funciona? Deixa eu ver aqui a outra página. Como é que ela funciona? Professor, você tinha mostrado essa telinha aqui. Vamos fazer juntos? Claro, vamos fazer juntos. Eu estou nessa telinha aqui. Como é que ela funciona? Toda a tela de configuração, toda a tela que eu preciso olhar conta, propriedade e vista, nós clicamos aqui na área de administrador, tá? Parte administrador. Pode ser, pessoal, que a abinha de vocês esteja fechada. Pode ser que aconteça, então fica tranquilo, é a mesma informação. O único ponto é que a abinha abre e a abinha fecha. E ela traz a iconografia dos relatórios, do que eu quero enxergar. Isso nós vamos ver juntos, tá bom? Então, vamos fazer isso? Vamos clicar aqui em Administrador e vocês vão perceber aquela informação que eu estava falando inicialmente. Olha só, perceba que a configuração de administrador aqui, no caso, né, ou de usuário, o Google Analytics tem por padrão. Opa, não consigo aqui desenhar porque eu estou no navegador, tinha me esquecido disso. Mas o ponto principal é que nós temos o nível de conta, que é o nível da empresa, o nível da propriedade e o nível da vista, tá bom? A vista são os relatórios. Eu posso ter várias vistas. Eu posso ter uma vista de teste. Então, vou olhar o Google Analytics com uma visão de teste. Eu estou implementando testes, melhorias, tá? Então, eu posso fazer filtros nessa vista, como eu tinha falado anteriormente, tá bom? Então, aqui nós estamos num processo de ambientação, ok? Para que vocês não fiquem muito preocupados. A qualquer momento, se perdeu, poxa, não sei como é que eu vou voltar, né? Não sei como é que eu volto naquela página do Google Analytics. Pessoal, tem uma casinha aqui, ó, chamada Página Inicial. É nesta página inicial, ao clicar, ele me dá acesso, tá, a relatórios padrões do Google Analytics, tá? Mas vamos simplificar e vamos ver juntos, então, o que eu tenho dentro do ambiente do Google Analytics. Vou dar até um zoom aqui. Vamos lá. Aqui na abinha lateral, nós temos página inicial, que é um consolidado das informações dos últimos 7 dias, quantos usuários acessaram o site nos últimos 7 dias, quanto de dinheiro no e-commerce eu consegui vender, quantas pessoas visitaram, dividido por quantas pessoas compraram. Então, a cada visita, eu consigo converter 2,7% para compradores, ok? Então, eu passo a ter controle. Eu passo a saber que existem 25, agora 24, 23 pessoas ao vivo no site agora, tá bom?
eles estão ao vivo no site. Então, eu tenho 23 pessoas navegando. Então, eu posso ter controle tempo real. Outra coisa, da onde eles vieram, né? Qual o canal de tráfego, qual foi a campanha que elas vieram, eu posso ter esse tipo de controle, tá? Então, o Google Analytics tem essas características. Eu vou passar a personalização, porque eu vou falar mais à frente sobre isso, que é um pouco mais avançado, tá? Então, eu tenho visões diferentes, eu tenho relatórios diferentes. Se eu quiser saber tudo de tempo real, eu posso clicar tempo real, visão geral. Pode acompanhar comigo, tá, pessoal? Clica aí em tempo real, visão geral. É neste ambiente que eu consigo saber em tempo real quantas pessoas estão ao vivo no site. Olha que maravilha, pessoal. Eu tenho 19 pessoas, 89% das pessoas vieram pelo computador e 11% das pessoas estão navegando pelo celular, pelo smartphone. Eu passo a ter informações geográficas de quais são as cidades ou países que elas estão vindo. Eu posso saber qual é a página que a pessoa está navegando. Tudo com o máximo de controle. 4 pessoas estão na home. Uma pessoa está aqui nessa página. Então, eu tenho um máximo de controle em tempo real. Então, se a sua necessidade é fazer uma ação, uma ativação de marketing, em que você precisa saber se está dando certo em tempo real, muito prazer, esse é o ambiente de tempo real. Imagina só na sua empresa, você poder abrir o Google Analytics, botar numa telinha de computador e impressionar o seu chefe, mostrando relatórios mais avançados possível e mostrando o resultado de se está sendo eficiente ou não aquela estratégia. Mas lembrando, isso só vai funcionar para sites e-commerce, blogs, tá? E landing pages. Não vai funcionar para o seu Instagram, nem para o seu WhatsApp, porque não são produtos Google, não são produtos que eu consiga mensurar com esta ferramenta, tá bom? Existem outras ferramentas de análise, né? Ferramentas de análise Web Analytics, que vai possibilitar esse tipo de controle, tá bom? Se o seu objetivo não é controlar o tempo real, se o seu objetivo é saber sobre as pessoas, sobre o público, quem é, né, o que ele faz, muito prazer, nós vamos entrar na abinha de público-alvo. É nesse público-alvo que eu tenho a visão geral desse público, tá? É aqui que eu sei quantos usuários, quanto tempo de comportamento. Eu posso saber, por exemplo, vou pegar aqui informações demográficas. Eu vou abrir e eu consigo ter um controle do sexo, se são mais homens ou mulheres acessando. Se num período, deixa eu fazer uma outra análise aqui, a localização geográfica, se o local, vamos abrir aqui, vamos olhar o Brasil, ó. Olha que interessante, se eu clico no país, eu entro dentro do país e eu passo a fazer análise de estado. Se eu clico no estado, eu olho para a cidade, por aí vai. Olha que interessante. Aqui eu tenho um mapinha do Brasil de quantidade de acessos ao site. Quanto mais claro, menos visitas. Quanto mais escuro, mais visitas aqui no gráfico, tá bom? Então eu posso fazendo que existe uma nomenclatura, né, em inglês que a gente chama de drill down. Eu vou descer mais um nível. Eu quero saber, poxa, que interessante, esse site tem muita visita de São Paulo. Eu quero saber quais são as cidades de São Paulo. Eu vou clicar em São Paulo, vamos ver se abre. Opa, aqui ele não abriu. Por que ele não abriu? Você deve estar surpreso. Caramba, o que aconteceu? Eu quebrei a ferramenta? Claro que não, galera. Vocês vão perceber que aqui no Google Analytics existem as dimensões. Opa, o professor falou lá atrás. Dimensão são as informações não numéricas, né? Então eu posso mudar a região. Olha só, vou dar um zoom, ó. Eu estou vendo região, que região aqui é o estado. Se eu quero olhar cidade, olha o que eu posso fazer, clicar em cidade. E aí eu passo a ver as informações da cidade de São Paulo, Belo Horizonte, quais são as principais cidades. Bom, eu vou entrar na cidade de São Paulo. Né? E eu posso olhar exclusivamente as informações da cidade de São Paulo. Tá bom? Então esse é o poder do Google Analytics. Professor, mas você só me mostrou... você só me mostrou sexo, cidade, só dá para ver isso? Não, pessoal. Lembra que eu falei que a ferramenta é um cubo mágico? Deixa eu trazer para vocês, ó. Podem me acompanhar.
Tecnologia, eu quero saber qual é o navegador que as pessoas estão acessando o meu site. Olha só, 75% das visitas oriundas de Google Chrome. E por aí vai, então eu tomo melhores decisões nas minhas estratégias de marketing. Posso olhar a resolução do sistema operacional. Então, o que eu oriento a vocês, porque isso daqui é um universo, é gigantesco, se permitam testar, se permitam clicar, né, em cada uma dessas abinhas para saber o que acontece. Por exemplo, dispositivos móveis, eu posso ver visão geral e saber, olha, que em desktops, computadores, as pessoas acessam quase que 70% esse site. Celulares, 28%, tá bom? Então a informação se o seu objetivo é saber sobre o usuário, sobre o visitante, sobre a pessoa, mas eu não consigo saber quem é a pessoa. Tá vendo a sacada? Eu consigo saber o número, o global, neste período, o que aconteceu, tá? Eu não sei qual é o CPF, qual o nome completo, não sei a RG, nem onde ela mora, tá? Eu sei o que ela faz. Então, se o seu objetivo é entender sobre o público, o Google Analytics deixa à disposição uma série de visões em que você consegue olhar sobre o público-alvo. Se o seu objetivo é saber de onde elas vieram, da onde você adquiriu, como que você fez a aquisição dessas pessoas, dessas visitas, muito prazer. Se o seu objetivo é isso, poxa, quais foram os canais, da onde elas vieram? Vieram do Instagram, não vieram? Veio do TikTok? Veio da campanha de anúncios? Se a sua pergunta é essa, nós precisamos nos aprofundar na abinha de aquisição. E dentro de aquisição, visão geral, nós temos todas as informações. Professor, não sei inglês, né? Eu estou extremamente perdido e desconfortável. Pessoal, é muito simples, tá? Algumas coisas estão traduzidas, outras não, mas vocês vão ver que a dinâmica ela é muito simples de se entender. Aqui na visão geral, ela vai dar um exemplo de visitas diretas ao site. Pessoas que digitaram o nome do meu site, www.meusite.com.br, a quantidade de pessoas que visitaram direto, quantidade de pessoas que clicaram no anúncio. Em inglês, paid, né? Paid significa pago, tá? Pago. Aqui, no caso, busca paga. Pessoas oriundas de busca paga foram 201 pessoas. Pessoas de display. O que é display? Ô, professor, estou perdido. Display é uma estratégia de anúncio de banners, vamos simplificar, né? Uma estratégia de anúncio de banners em outros sites. Você faz anúncio em outros sites, não na busca do Google. Então ele está falando que pessoas vieram de display e assim por diante. Então, se esse é o seu objetivo, muito prazer, a aquisição vai te mostrar uma série de informações. Quero saber quantas pessoas vieram de redes sociais. Opa, então vou clicar aqui e eu vou conseguir ter informações sobre as visitas de redes sociais. Tá vendo que agora a gente começa a desmistificar e as coisas não são tão complicadas assim? Se ele me perguntasse assim, Rodrigo, eu quero saber quantas pessoas vieram do Facebook. Opa, peraí. Quantas pessoas vieram do Facebook? Eu preciso saber da onde elas vieram, né? Eu preciso saber quantas pessoas, da onde elas vieram e quantas pessoas. Então, eu preciso saber da onde. Se é da onde, é em aquisição. Outro ponto, então, vou ter que responder essa pergunta. Eu não consigo saber aqui em visão geral, porque a visão geral ela está muito ampla. Aqui ela não está falando que vieram do Facebook, ela está falando de uma forma geral. E não é o que eu quero para responder essa pergunta. Eu quero saber quantas pessoas vieram do Facebook. Então eu vou em todo o tráfego. Todo o tráfego, origem e mídia. Vocês vão entender mais à frente o que é isso. Eu quero olhar origem e mídia. Vou ampliar a minha quantidade de visualização, porque aqui ele está me mostrando somente 5 resultados. Eu acho que ele não vai passar disso, tá? Por conta da conta, né? Aqui ele não passou. Mas, por exemplo, se eu quisesse responder de onde elas vieram, eu ia falar, olha, não tem campanha do Facebook ativa. Tá vendo? Origem qual é a plataforma da onde elas vieram. E mídia qual foi a estratégia. Aqui no caso, veio do Google, origem, Google. Mídia,
CPC. Professor, o que é CPC? É o custo por clique, é campanha de anúncio. Então aqui, por exemplo, vieram 203 pessoas de campanhas de anúncio. E tá aí, eu respondi a pergunta. Não tem visitas do Facebook nesse site, mas ela sustenta através de visitas diretas ao site e um pouquinho de anúncios na internet. Beleza? Estamos agora tirando aquele medo, né? Aquele susto que parece que está passando. Ok? Então, em aquisição, são todas as informações para eu saber de onde elas vieram. Mais adiante é comportamento. E essa é uma abinha que pode confundir muita gente. O que é comportamento? É quando você quiser saber sobre a página, sobre as informações de uma página no site. Por exemplo, eu quero saber quantos visitantes eu tive no mês passado na página de contato. Opa, se eu quero saber na página de contato, se eu quero saber quantidade de visitas na página de contato, eu tenho que entrar em comportamento, vou entrar aqui em comportamento, conteúdo do site, todas as páginas. Olha que bacana! Essa informação eu posso talvez responder. Eu preciso verificar se eu tenho uma página de contato aqui. Vamos ver. Existem mais de 528 paginações. Olha só quantas páginas esse site possui, ok? E eu preciso responder se tem uma área de contato. Deixa eu ver aqui, está tudo em inglês, né? Pagamento concluído. Opa, professor, não achei página de contato. Olha que bacana. Eu posso fazer uma busca para responder essa situação. Tá em inglês, né? Contact. Vamos ver se existe. Não existe. Não existe essa página de contato. Tranquilo, vou tirar aqui do filtro. Pessoal, não se preocupa. Essas são informações avançadas. Eu quero passar para vocês o conceito da utilização dessa ferramenta, tá? Não se preocupa, por exemplo, de pesquisar aqui. Pesquisei contact, professor. Não veio nada, sumiu todas as informações, eu quebrei. Não, pessoal, se você estiver nessa etapa, fica tranquilo. O que aconteceu? Nós aplicamos aqui um filtro de contato. Tá vendo um botãozinho, um xizinho aqui? Significa se eu clicar no X, eu vou tirar o filtro de contato, eu vou poder visualizar todas aquelas informações novamente. Eu passo a ter o controle da informação, tá bom? Então é assim que a gente está navegando. Então eu posso falar com muita tranquilidade que depois da página Home, essa página de Google Redesign é a página mais importante do site, com 6.284 visitas, tá? E 6.284 visitas. Caramba, olha o poder! E o mais interessante é se seu chefe chegasse e falasse assim, nossa, Rodrigo, essa é a página que tem mais visitas? Eu queria saber quais são as cidades que nós conseguimos mais visitas nessa página. Olha que interessante! E eu vou mostrar agora o poder do Google Analytics. Pessoal, estou passando bastante conteúdo, mas eu quero mostrar para vocês a grandeza. Tá? Vamos fazer... nós estamos passando juntos com o efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? Eu estou abrindo a sanfona ao máximo. Com informações difíceis, com informações para cutucar a cabeça de vocês. Para depois a gente voltar e fechar a sanfona. Porque eu preciso que vocês visualizem o potencial, como é que eu respondo as perguntas, tá bom? É dessa maneira. Eu tenho certeza e muita tranquilidade que por ser a primeira vez, é tudo muito novo aqui. E você vai assistir 1, 2, talvez 3 vezes essa aula, esse módulo, mas fica tranquila, ou fique tranquilo. Isso é natural do processo de aprendizado. No processo de aprendizado, a gente precisa sair da zona de conforto para aprender novas habilidades, tá bom? Então, respondendo essa pergunta, o nosso chefe perguntou quais são as principais cidades que as pessoas visitaram em Google Redesign. Olha que interessante, no Google Analytics eu não trago as cidades aqui, né?
Eu só trago quantidade de visitas nessa página, porque eu estou na parte de comportamento e comportamento visualiza só a página. Eu não tenho informações complementares. Porém, lembra que eu falei que o Google Analytics é um grande cubo mágico? Eu posso virar esse cubo mágico trazendo a informação de cidade. Esse é que é o grande barato. Olha só, para responder então meu chefe, eu vou clicar na página que eu tenho interesse, aqui em comportamento, conteúdo do site, todas as páginas, cliquei na segunda página mais visitada e a partir de agora, todas as informações do Google Analytics está me direcionando somente para essa página. Olha só, somente para essa página aqui. Vamos visitar e ver até como é que ela é, que eu posso clicar aqui nessa página para saber como é que ela é visualmente. Opa, essa página não está mais disponível, provavelmente ela foi tirada do ar, tá? Mas como é para fins educacionais, como é que eu respondo o meu chefe? Chefe, eu não consigo essa informação da cidade? Claro que não, você é aluno da Unicesumar, você faz a diferença, você vai fazer agora. Então, olha que interessante, o cubo mágico funcionando. Então eu estou olhando a página e a quantidade de visitas na página, e existe a dimensão secundária. Professor, você falou sobre isso? Falei sim. Deixa eu resgatar. Olha só que legal. Nós falamos das dimensões secundárias. Opa, está na unidade 1. Na unidade 1 nós falamos das dimensões, que eu tenho dimensões e métricas, tá? Então, nas dimensões e métricas, eu tenho a dimensão página. Eu posso colocar uma segunda dimensão, que é a dimensão cidade. Opa, o professor está procurando sobre o nome da página, na URL da página, e também a cidade. É isso. Então, por conta disso, eu vou trazer a dimensão secundária, cidade. Olha só, cliquei aqui, ó, dimensão secundária, digitei cidade e ele me apareceu a cidade dos visitantes. A partir do momento que eu clico, muito prazer. Agora o Google Analytics me mostra a página visitada e de onde veio essa pessoa. Pergunta respondida, tá bom? E aqui, ó, todo mundo. Professor, não quero mais a dimensão secundária, a segunda dimensão de cidade. Quebrei a ferramenta? Claro que não, pessoal. Olha só que interessante. O conceito do xizinho, ele se aplica a toda a ferramenta. A partir do momento que eu clico no xizinho, eu tiro a dimensão secundária. E lembra que é um cubo mágico? Eu posso colocar outras dimensões. Eu posso botar aqui, ó, qual é o dispositivo, categoria do dispositivo. E agora eu vou ter a informação da categoria dispositivo, ó. Saber se nessa página, desktop, mobile e tablet, qual é a que tem mais visita, tá bom? Então faça essa brincadeira e proponho a vocês experimentarem uma dimensão secundária. Quer uma sugestão? Procurem por usuários únicos, ou procurem por quantidade de compras, ou vamos ver um aqui, vamos ver a hora. Você pode procurar qual é a melhor hora do dia que teve a visita, tá? Fica o desafio para você, ok? Seguindo mais à frente, pessoal, e a última etapa é a de conversão. Um dos itens mais utilizados em e-commerce. É nesse ambiente que nós vamos saber quanto de compra, quantos produtos foram comprados, o que aconteceu. O grande lance e uma observação nesse ambiente é que isso precisa ter uma configuração um pouquinho mais avançada para você ligar, para você ensinar ao Google que um usuário comprou o produto. O usuário 12345 comprou o produto XPTO. É assim que funciona na internet. Então lembra que eu comecei falando de Web Analytics, eu comecei a perguntar sobre como é que as empresas mensuram o negócio? Parabéns, você chegou na resposta. É assim. É através desses recursos que nós vamos conseguir ter controle quanto de venda aconteceu no ambiente online. E nas conversões, eu vou abrir aqui, ó, comércio eletrônico. Dentro de comércio eletrônico, eu tenho os comportamentos de compra. Ele me mostra quantas visitas, quantas pessoas abandonaram um carrinho, colocou no carrinho, comprou um produto. Tá? Aqui está o funil, tá, das interações. Eu posso olhar quantos
produtos comprados. Para quem trabalha no e-commerce, começa a entender que o checkout nada mais é do que as compras realizadas, né? Os pagamentos. Olha, então eu consigo saber quantos pagamentos tiver esse meu site, qual o desempenho de vendas. Olha que interessante, qual o desempenho de vendas? Professor, mas cadê o nome do usuário? Quem que comprou? Olha o grande barato. Eu não coloco o nome da pessoa que comprou. Eu coloco o nome, o número da transação. Cada transação de e-commerce, uma pessoa fez. Eu posso fazer uma transação de e-commerce agora de manhã, eu posso fazer mais tarde ou mais à noite outra transação, mas a transação 1 e 2 é da mesma pessoa, o Rodrigo. Mas o mais bacana é que a empresa sabe quem foi que transacionou, quem foi que comprou. E aí que a gente consegue ligar as coisas. Nós conseguimos saber que essa transação vendeu $1.710. E por conta disso, eu consigo oferecer mais produtos, eu consigo fazer propaganda direcionada exatamente para esse comprador. Esse é o poder da Web Analytics. Com informação, a gente consegue aumentar a receita ou reduzir despesas das empresas, tá bom? E por ser um ambiente extremamente novo, com conceitos avançados, que vai te tirar da zona de conforto, eu sugiro a vocês, se permitam experimentar agora. Vocês precisam se ambientar na ferramenta e fazer as coisas acontecer com muita cautela, com muita calma. Como sugestão, até de profissional um pouco mais experiente, 10 anos de casa, deixe a parte de conversão por último, que é a parte mais complexa, que vai exigir alguma configuração que talvez você não vá conseguir fazer sozinho. Mas você pode ter a certeza e sabe, agora você tem conhecimento de como e onde você vai ligar as coisas para negócios, né? Transações de negócios, tá bom? Bom, esse é um ambientezinho do Google Analytics. Talvez você esteja se perguntando assim, Rodrigo, o que é essa coisa aqui em cima, né? Olha que bacana. Lembra que eu falei que o Google Analytics tem conta, propriedade e visão? É a mesma coisa que eu clicar aqui em administrador, porém é um atalho. Né? Eu estou clicando aqui no atalho e ele está falando que eu estou dentro da conta Demo Account, que eu estou dentro da propriedade Universal Analytics Merchandising Store e que eu estou na vista de propriedade Master View. Eu posso criar N visões também, eu posso filtrar. Eu quero fazer uma vista, um relatório somente para o pessoal, não sei se está alguém aqui me assistindo, mas somente para o pessoal de Manaus. Eu posso fazer. Às vezes é uma curiosidade que o meu negócio tem. Às vezes eu tenho um time de vendas só focada na região sul, norte, nordeste. Então eu posso fazer uma visão específica para esses times, tá? Para que eles não se percam na ferramenta. Ok? Então aqui é uma maneira rápida para você acessar. Para sair é só clicar fora, qualquer ambiente, que ele volta, tá? Então você pode acessar por aqui, mudar a conta ou ir aqui em administrador, como nós vimos anteriormente, tá bom? Bom, voltando aqui nos nossos slides, eu vou propor a criação de uma conta do zero. Porque talvez você esteja se perguntando, nossa, professor, eu adorei o Google Analytics. Eu nasci para isso. E eu gostaria de começar do zero. Vocês vão ver que nós vamos tirar esse band-aid, né? Essa dorzinha que está ali, nossa, nunca fiz, eu tenho medo. Vamos tirar esse medo e vamos fazer juntos criando uma conta nova. Só que para criar uma conta nova, para a sua empresa, tudo bem, se você não tiver empresa ou se não tiver site, vamos fazer um site simulado. Você não precisa pagar nada, não vai pedir seu cartão de crédito, fica tranquilo. Esse é o nosso ambiente seguro para testar, para aprender juntos, ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma conta nova dentro do Google Analytics, tá? E onde que nós criamos? Aqui em administrador, nós vamos clicar lá em administrador. Opa, então peraí, estou aqui no Google Analytics, vou clicar em administrador, cair nessa telinha, criar conta. Só uma observação muito importante, na verdade, importantíssimo. O Google Analytics, Facebook, todas essas ferramentas, elas mudam de aparência constantemente. Vocês vão ver que daqui a 3 meses, talvez alguns elementos estejam um pouquinho diferentes, tá? Então, pode ser
que nesse momento tem algum tipo de variação ou que você encontre com mais facilidade esse botão, tá? Se por um acaso tiver algum tipo de mudança, não se sinta acanhado. Às vezes a informação de criar uma conta, antigamente tinha um botão aqui dentro de criar uma conta, mas eles simplificaram com esse botão azul. Vamos criar juntos. Pode clicar. Clica nesse botão azul, criar conta. Olha que bacana, o criar conta ele está pedindo o nome da tua empresa, nome da conta, né? Então vou colocar, ó, nome da minha empresa, ok? Pode fazer, gente, sem problema nenhum. Então na configuração eu coloco o nome da minha empresa e ele faz algumas outras perguntas do tipo, você quer receber e-mail marketing de produtos e serviços do Google? Você quer receber insights, dicas de mercado, do que está acontecendo? Você quer ter dicas de suporte técnico, alguém entre em contato, um especialista de conta entre em contato? Se você colocar habilitar, alguém vai te contactar por e-mail para saber se você tem alguma dúvida, né? Ele não vai te ensinar a mexer na ferramenta, tá? A relação do Google é uma relação comercial. Ele vai te assessorar para você colocar o dinheiro e fazer o dinheiro acontecer em ferramentas de anúncio. Próximo. Ele caiu em propriedade. Na propriedade eu falo sobre o projeto. Eu vou criar uma propriedade para o site. Eu posso colocar para o meu e-commerce, eu posso colocar para o meu blog, o que você quiser. Mas proponho colocar site. Lembre-se de alterar o fuso horário. Isso é muito importante. Se você não colocar o fuso horário do Brasil, todas as suas análises vão estar erradas. Por quê? Porque vai estar no fuso horário dos Estados Unidos, que é o fuso horário padrão aqui na ferramenta. E aí, uma análise que você falou assim, nossa, está todo mundo comprando 2 da manhã, na verdade é o fuso horário errado. Às vezes está 5 horas a mais e aí você vai dar orientações erradas. Então mude para o fuso horário Brasil e não se esqueça, cuidado que ele está trazendo como Rio Branco. E nós temos alunos do Brasil inteiro. Dependendo da necessidade, veja qual é o melhor fuso horário, mas eu recomendaria de verdade que vocês utilizassem um horário, fuso horário de Brasília, né, ou que ele coloca aqui por padrão, não me pergunte por quê, que é o fuso horário de São Paulo, né, parece que não tem Brasília, é o fuso horário de São Paulo. Então coloque o fuso horário de São Paulo e mude a moeda para real brasileiro. Por que que isso é importante? Porque na hora que o seu e-commerce estiver vendendo, ele vai mostrar em reais e não vai mostrar em dólar, tá? Isso é muito importante, tá? E é muito importante você começar certo. Se você fizer errado, provavelmente você vai ter um pouquinho de dor de cabeça depois para alterar. Configuramos o nosso site na conta da nossa empresa, nós vamos seguir. Pessoal, vale comentar as opções avançadas. O Google está fazendo uma alteração, e eu coloquei até no nosso slide, eu estou seguindo aqui ó, a configuração passo a passo, como a gente está fazendo, só que vale comentar sobre o Google Analytics 4 e o Universal Analytics. O Google está numa fase de transição, né, e mudou o produto para o chamado Google Analytics 4. Mas por padrão e por mais, e como está numa fase de transição, eu vou pedir para vocês utilizarem ainda o Universal Analytics, que é essa versão que eu estou mostrando para vocês. Habilite, então, opções avançadas, habilito isso daqui, e eu preciso informar o meu site, tá bom? Lembra que nós estamos num ambiente seguro, fase de simulação, então eu vou digitar qualquer coisa, meu site, www.meusite.com.br. Se você se sentir confortável, pode usar como simulação o que eu estou mostrando aqui, ou você pode usar o site da sua empresa, tá bom? E mude a alteração para criar apenas para o Universal Analytics, tá bom? Vou mudar para questões de fins de aula, sala de aula. Usar o Universal Analytics. Se você clicar aqui, o ambiente que vai ser configurado vai ser muito diferente do que a gente vai tratar da aula. Então, eu sugeriria que você crie novamente uma outra conta e siga esse passo a passo do jeitinho que nós estamos fazendo. Ok? Depois, próximo. Ele vai perguntar qual é o tamanho da sua empresa, eu vou falar aqui, pequena, e o que você quer fazer com o Google Analytics. Porque lembra que eu falei que eu quero contato, suporte técnico? Então eles vão pegar de acordo com os meus objetivos, tá? De acordo com os meus objetivos, a equipe do Google já vai saber o que eu estou buscando. E vou criar a minha conta. Pessoal,
Se atentem agora aos termos de uso. Qualquer produto ou serviço, eu preciso ter um aceite de contrato, né? Um aceite de termo de uso, no final das contas. E até mesmo por conta da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso aceitar e concordar com a utilização das informações, de dados, né? Então eu vou mudar aqui para Brasil. Brasil. Eu sou obrigado, para eu conseguir utilizar a ferramenta, eu sou obrigado a dar o aceite do termo de uso e o aceite da LGPD, né, que é a GDPR, que em inglês a tradução para português é a LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é obrigatório agora que dados sensíveis, né, sejam informados ao visitante, às pessoas que estão navegando no seu site, e por ser uma legislação nova, você é obrigado a dar esse aceite, senão você não pode utilizar a ferramenta. Tá? Procure saber um pouco mais de Lei Geral de Proteção de Dados, porque tem muita relação com a nossa disciplina. E vou seguir com os aceites, né? Adicionar, compartilhar. Você quer compartilhar dados com o Google? Eu tenho a opção de aceitar ou não, nesse caso eu estou aceitando, e parabéns! A partir de agora, o Google Analytics foi pré-configurado. O que é pré-configurado, Rodrigo? Agora, eu preciso comprovar que esse site, meusite.com.br, é meu. E aí eu preciso instalar uma tag, uma configuração. Nossa, parece muito difícil, mas não é. Eu preciso instalar isso no meu site, copiar e colar isso no meu site para falar, Google, eu pré-configurei e agora eu confirmei que esse site é meu através desse script. Eu colei esse script lá no meu site. Professor, não sou programador, eu não sei nada disso, eu não estou entendendo, eu estou me perdendo. Calma, calma, pessoal, é muito simples, tá? O que significa, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que falar para o meu programador, ou para quem entende um pouquinho de código de site, e falar assim, instala esse código para mim, por gentileza, lá no site, e o Google está dando todas as diretrizes de como fazer, tá bom? Então, a partir do momento que você cria e aceita, cai nessa página de instalação de código, olha o que vai acontecer. Todas as páginas do mundo, da internet, elas utilizam páginas HTML. O HTML em inglês significa linguagem de marcação de hipertexto, ou em inglês, no duro, né, Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de texto, que é a tecnologia que a gente consegue saber que aquilo é um site, que aquilo é uma página de site. E todo o HTML, toda página obrigatoriamente é um HTML, toda página de site tem essa estrutura de código. Eu estou deixando vocês o mais tranquilo e confortável para você chegar lá com os amigos, com os familiares e falar assim, o HTML funciona dessa maneira. Todo HTML tem um código de abertura e um código de fechamento. E toda página de site tem o que a gente chama de head, né, de informações não visíveis ao usuário, e body, que é esse item aqui, que são informações visíveis, que é o design, né, que são as informações que nos interessam. O que o Google está falando é para você instalar, copiar e colar aquele código no head. Se você der para o seu programador esse código, eu tenho certeza que ele vai instalar. A partir do momento que ele cola o código no site, parabéns, o Google Analytics agora vai coletar todas as informações do seu site através desta tecnologia. Muito bacana. E você vai conseguir ter controle e acesso das informações. A partir do momento que você cria uma conta, eu posso mudar, né, qual é a empresa, qual é a conta que eu estou acessando e qual é a propriedade. No caso, como vocês criaram agora, vocês só vão ter duas. A conta do Google Analytics Demonstração e a conta da sua empresa. Então, basta mudar a conta, tá? Vamos fazer um ao vivo aqui, ó. Tá vendo? Ó, nome da minha empresa. Opa, nome da minha empresa, tá? E nós estávamos na demo account do Google. Então, basta eu digitar, eu vim aqui em administrador, digitar, né, a conta nova que eu criei, qual é a propriedade, no caso só vai ter uma, e qual é a visão, que por padrão só vem uma. A partir do momento que eu clico aqui, né, em público-alvo, visão geral, ele vai me mostrar as informações do meu site.
Por que que ele está me mostrando? Por que que ele está me mostrando tudo zerado? Porque eu não instalei no site ainda. Nós estamos aqui, né, em sala de aula aprendendo juntos, ok? Então foi o que eu mostrei, né, como é que a gente vê e tudo mais. Já falamos do menu lateral abre e fecha. E o último ponto, e eu vou deixar um pouquinho mais à frente, que a gente vai falar de personalização. Como que eu crio relatórios personalizados, tá? Que é possível criar relatórios do jeitinho que vocês quiserem, do jeitinho que vocês puderem, tá? Nós podemos clicar ali no botão criar, só um último aprendizado, tá? Personalização, painel, e eu posso criar um painel do jeitinho da minha empresa. Eu posso clicar aqui, criar, painel de controle de partida, nome da minha empresa, né? Painel da minha empresa, criar painel, e pronto! Agora eu posso arrastar os relatórios do jeitinho que eu quiser. Eu posso adicionar mais informações do jeito da minha empresa, tá bom? Então, o painel personalizado ou personalização foi o item que eu falei, assim, vamos falar mais à frente e a gente finaliza aqui, então, esse painel, tá? Nós vimos que é possível criar dessa maneira, painel de controle de partida, e assim você conclui a configuração do seu primeiro painel, tá bom? De linhas gerais, o que nós fizemos? Vimos o que é um site, como que a gente instala o Google Analytics, e agora a gente, com o Google Analytics instalado, a gente vai saber qual é a melhor estratégia para gerar tráfego, para gerar visitas ao nosso site, tá bom? Seja bem-vindo a esse universo maravilhoso. E aí, o que você achou dessa experiência? Comenta ali no fórum da Unicesumar, dentro do estúdio, né? Compartilhe um pouco dessa vivência e as dificuldades que você passou, ou pelo menos as surpresas que você teve dentro dessa unidade 2, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!